Salve a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. E convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Gálatas 1, de 10 a 17. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 17. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 1, de 10 a 17. O evangelho que Paulo recebeu e pregou, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem credência, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões de Arábia e voltei outra vez para Damasco. Vamos orar com os seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, segundo a tua vontade, e nos guie sempre a tua presença. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. O apóstolo Paulo segue falando aos cristãos nas igrejas, na região de Gálatas, e ele vai tocar num ponto aqui que é muito importante. Paulo, nas suas cartas, especialmente a carta em Gálatas, ele trazia uma série de advertências para a igreja sobre alguns problemas que eles estavam enfrentando. E da igreja em Gálatas, o principal deles eram chamados de judaizantes, homens que se intrometeram, foram sorrateiramente entrando nas igrejas e tentavam trazer ali uma história, convencer as pessoas de que eles precisavam de algo mais, que o evangelho que Paulo tinha pregado ele não era suficiente, que a salvação que Paulo havia apresentado ele não estava completo. Mas, como bons falsários da palavra, eles não contradiziam tudo aquilo que o apóstolo disse, mas eles tentavam acrescentar alguma coisa àquilo que foi aprendido pelos irmãos. Então eles chegavam e diziam: não, Paulo ensinou para vocês o quê? Que a salvação pela graça, realmente ele estava certo. Mas Paulo, assim, como ele faltou um pouco de autoridade, ele ensinou tudo para vocês. Aí, para tentar ver se vocês aceitavam ele melhor, o que é que ele fez? Ele falou, mas não disse o que precisava totalmente, porque ele ficou com medo de vocês não admitirem bem, né? Talvez vocês não gostarem do que ele dizer. E tem tudo isso. Qual era o complemento que eles apresentaram? Eles diziam: não, que você vai ser salvo de Jesus Cristo, mas você precisa se circuncidar primeiro. Ele fala geralmente da circuncisão porque era o ponto mais forte, mas eles traziam várias doutrinas
introduziam isso na igreja. Era a circuncisão, era a dieta dos judeus, que não podiam comer isso ou aquilo, eram as festas que tinham que ser observadas, era a adoração que tinha que ir para Jerusalém uma vez no ano, 2 vezes. Jerusalém, todo judeu tinha que ir 3 vezes no ano, porque ele tinha condições. Mas pelo menos uma, dizer assim, ó, se você não consegue nas outras, pelo menos em uma. E eles tinham uma série de ordenanças, série de rituais, série de coisas que tinham que fazer. Eles diziam: não, Jesus está bem, mas você tem que fazer essa base primeiro para depois funcionar. E aí eles acusavam Paulo, e que Paulo, ele com medo, tentava agradá-los por não dizer essas coisas. Como nós vimos já meditando anteriormente, que mesmo nesse capítulo 1, Paulo ele explica que quando a gente tenta acrescentar alguma coisa ao Evangelho, nós estamos distorcendo o Evangelho. O Evangelho ele é puro e simples. Ele não necessita de uma série de coisas que são colocadas. E quando a gente tenta acrescentar, tenta colocar obrigação, crescer, nós na verdade estamos distorcendo. É como pegar uma caneta e entregar para uma criança para ela riscar uma parede que acabou de ser pintada. Ali ela vai riscar, só que é só os pais que olham assim e falam: nossa, que lindo, né? Mas as outras pessoas vão olhar e vão ver a parede e já não está mais limpa, está rabiscada, já não é mais a mesma coisa. Assim como nós acrescentamos o Evangelho, nós manchamos o Evangelho. E essa pequena diferença é o suficiente para aquilo que Paulo chama do não Evangelho. Falo, então, se eu tentar acrescentar alguma coisa à minha salvação, se eu tentar colocar uma ordenança, se eu tentar colocar mais uma obrigação, mais um ritual que tem que ser feito além do sacrifício de Cristo, no fundo eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo ele não foi suficiente. E era isso que Paulo chamava a atenção dos irmãos. Mas nesse foco, quando eles diziam que Paulo queria agradar, a ênfase que Paulo dá, que a mensagem para nós hoje é que o Evangelho ele não nos pertence. Nós não somos donos do Evangelho. A igreja ela não é dona do Evangelho. A igreja ela não comanda o Evangelho. Nós somos comandados por ele. O Evangelho é muito maior que nós. E é o que Paulo começa a dizer para os irmãos ali em Gálatas. Ele diz: o Evangelho ele não é meu. Ele não é, eu não recebi ele de homens e ele não pode ser usado para agradar homens. O Evangelho pertence a Cristo. A revelação é de Cristo. Versículo de número 12, Paulo vai dizer: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo vai chamar a atenção de que o Evangelho que ele estava pregando, ele não era distorcido, ele não tinha mistura, ele era puro, porque era o Evangelho de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós devemos abraçar a pureza do Evangelho. Versículo 11, o apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção dizendo: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo homem. Quando Paulo fala de homens, ou agradar a homens, e diz que o Evangelho não é mediante homem nenhum, ele está chamando a nossa atenção que nós precisamos buscar a fonte certa da palavra de Deus. Paulo ele recebeu uma mensagem para pregar entre os gentios, e na sua história, desde a sua queda no caminho de Damasco, Paulo ele nunca se submeteu para ninguém, para conferir, mas ele recebeu de Cristo o seu Evangelho. E ele veio trazer para nós o seu Evangelho. Ele deixa registrado na palavra de Deus. E talvez a gente pare para pensar aqui: então como é que nós fazemos? Nós não vivemos lá no primeiro século. Nós não temos a oportunidade, e como os discípulos tiveram, de acompanhar e ouvir da boca do próprio Cristo a sua mensagem. Talvez o pai vai pensar assim: não, mas não tem condição, vou ter que ouvir alguém vai ter que falar isso para mim. Não tem como eu pegar, entender, aprender e ouvir o Evangelho
fala sobre os cristãos de Bereia. Porque esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam na palavra para ver se realmente era aquilo que estava sendo dito. Então, para nós hoje, quando a gente fala, nós precisamos buscar a fonte essencial do Evangelho. É claro que nós vamos ouvir alguém pregando, alguém transmitindo a mensagem, mas o que a palavra nos chama a atenção é que quando o Evangelho está sendo pregado, nós, como fiéis servos de Deus, se eu quero ser realmente como os de Bereia, eu tenho que estar conferindo na palavra aquelas coisas que estão sendo ditas. O grande problema hoje é que nós não conferimos na palavra se realmente está certo aquilo que está sendo pregado. É triste ver o nosso país como muitas pessoas tentam apresentar o Evangelho e tem tanta coisa que está longe do que está escrito na Bíblia, mas a gente engole muita coisa. As pessoas, elas aceitam muita coisa. Me lembro de uma frase que foi me dita há muito tempo, que dizia assim: é perigoso nós não lermos, porque a gente é obrigado a acreditar no que os outros estão falando. A internet é uma fonte imensa disso. As pessoas colocam uma frase e colocam o nome de alguém. Só que você nunca tem certeza se realmente aquela pessoa que eles estão dizendo falou aquela frase. Como é que nós poderíamos ter certeza de que ler? Aonde foi que ele falou? Onde é que está escrito? Como é que eu posso conferir? Mas ninguém confere as coisas de hoje. Tanto é que o pessoal fica se degladiando aí sobre informação, sobre fake news e tanta coisa, porque são informações que são jogadas e as pessoas elas não conferem. Mas com um pouquinho de trabalho, um pouquinho de pesquisa, dá para conferir, dá para procurar saber, dá para pesquisar o que é certo e o que é errado, mas mais ainda na palavra de Deus, que nós temos acesso fácil hoje. Quando ela está sendo pregada, nós precisamos conferir. Não é como dizer assim, é a história lá de esse Queiroz que colocaram qual o livro, quem tem acesso, que biblioteca eu acho. Não, está na Bíblia, a Bíblia todo mundo tem acesso. Se você não tem a Bíblia, toda coisa tem um celular, você entra na internet e procura um aplicativo, você acha centenas de aplicativos para a Bíblia. E aí você pode ir lá e procurar e ver aquilo que está assinado, está realmente ali, realmente foi falado, e às vezes não precisa nem dar um endereço. Hoje com a tecnologia, você tem um aplicativo desse no celular, a pessoa diz, não, aqui na Bíblia fala assim, você só escreve aquilo que ele falou, e a pesquisa vai procurar encontrar onde é que está escrito lá para você. Nós temos condições de fazer, mas muitas vezes nós não temos agido nesse sentido. Paulo chama a atenção que o Evangelho tem que ser o Evangelho de Cristo. Quando ele fala de Evangelho de homens, ele está falando daquelas pessoas que chegaram na igreja tentando acrescentar, tentando colocar coisas no Evangelho. Eles estavam dando a sua versão. E talvez se nós contextualizássemos para hoje, há muitos que dizem falar do Evangelho, mas no final das contas, eles distorcem o Evangelho. E nós ficamos procurando entender. Mas as pessoas hoje, a moda, o que chama a atenção, é quando o sujeito diz, não, agora eu entendi. Olha, eu tive um sonho. Há esses dias eu vi um teólogo, o Leandro Lima, ele falando, se o que validasse a palavra de Deus fosse a nossa experiência, qualquer um podia ensinar a mim, porque está cheio de pessoas com experiências, sonhos, visões, mas o que pode validar a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a escritura sagrada que está nas nossas mãos. Então, a primeira coisa, o Evangelho que nós precisamos tem que ser o Evangelho de Cristo. Nós não podemos nos contentar simplesmente com o que os homens falam para nós. Segundo lugar, Paulo ele fala desse Evangelho puro e que ele não recebeu o Evangelho dele de nenhum homem, quer dizer, olha, é mensagem direta de Deus. E aí depois ele fala, se eu tivesse, como as pessoas estão me acusando, tentando convencer vocês, por que eu saí do judaísmo e do cristianismo?
gostei dessa igreja. Por quê? Eu não senti a mensagem, não me agradou a fala do pastor, eu não gostei do louvor. Eu tinha um colega que ele dizia assim: mas o louvor não é para você, e a palavra é para você. O louvor é para Deus. Quem tem que gostar dele é Deus, não é a gente. Mas essa questão é porque as pessoas elas querem ser agradadas. E existe muita gente por aí justamente agradando as pessoas. Hoje tem muita gente acreditando em Deus, mas o Deus que ele acredita não é o Deus da Bíblia. É um Deus que agrada a sua preferência. Ele quer um Deus que seja bonzinho, um Deus que não faça isso, um Deus que não faça aquilo, um Deus que não vai mandar ninguém para o inferno, um Deus que não vai cobrar de ninguém, um Deus que não fala dos nomes dos seus pecados, um Deus que não fala que você está errado. E está procurando um Deus que seja só agrado para nós. As pessoas estão querendo ser agradadas e muitas pessoas aproveitam-se da fé dos outros e aí, agradando o seu ego, eles produzem os seus ensinamentos que são distorcidos. Há muita gente achando que há muitos e muitos caminhos para se chegar até Deus. Há muita gente que quer estar no céu, mas se recusa a viver como Cristo pediu que vivesse para chegar aos céus. E aí, o grande problema é quando nós deveríamos estar transmitindo a palavra de Deus como Paulo puro, simples, diretamente do Evangelho. Nós estamos agradando as pessoas, falando o que elas querem ouvir, não chamando a sua atenção, não corrigindo os seus erros. Aí nós nos afastamos do princípio básico do Evangelho de Cristo. Paulo diz: se eu quisesse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Lá no versículo 13, ele chama a nossa atenção. Vocês ouviram qual foi o procedimento entre os gentios, entre os judeus? Não. Porque ouvistes que foi o que procedeu no judaísmo, como sobremaneira perseguir a igreja. A história de Paulo ganhados ali no capítulo 9, antes da sua conversão. Ele estava perseguindo a igreja. Na morte de Estevão, ele estava ali de pé, diante das roupas de Estevão, consentindo a morte, enquanto o povo apedrejava Estevão, pregava o Evangelho. E ele era considerado alguém muito grande. No versículo 14, ele fala que na idade dele, ele estava na frente de muitos, ele era uma figura de destaque. Um homem que estudou aos pés dos maiores filósofos da época, dos maiores rabinos da época. Era como se fossem as maiores universidades do mundo. Um homem conhecedor dentro da seita mais rigorosa do judaísmo. E era uma figura de destaque do judaísmo, a ponto de receber do sumo sacerdote aquilo que ele disse. Quando ele foi para Damasco, em Atos por volta do capítulo 9, ele chega com o sumo sacerdote e pede lá: olha, me dê cartas para que eu possa prender aqueles que estão seguindo esse tal de Cristo. E ele recebia soldados, ele tinha muita autoridade, uma figura grandiosa, mas ele abandonou tudo isso. No relato, quando ele prega, fala ao rei Agripa a respeito da sua conversão, ele vai lembrar ali que ele deixou tudo para trás. Quando ele escreve nas suas cartas, ele vai dizer aos irmãos que ele considera tudo como perda por causa da sublimidade do reino de Deus. Então ele abandona aquilo. E aí o argumento de Paulo aqui: se eu estivesse tentando agradar alguém, eu tinha que ficar com o judaísmo. Lá eu estava agradando a eles. Lá eles me aplaudiram o que eu fazia. Mas aquele que me chamou, que fala no versículo número 15, me separou pela sua graça para que eu pregasse o seu evangelho entre os gentios. Versículo 16. Quantos de nós assumem a coragem do apóstolo Paulo? Não se preocupar com aquilo que fala de Deus. Paulo não estava se importando com o que eles diziam a respeito de Deus, mas para ele o que era importante era transmitir a mensagem do Evangelho. E nós somos chamados justamente a isso. Quanto tempo, quanta energia nós gastamos tentando agradar as pessoas? Quantas vezes a gente fica preocupado, mas não temos pregado o Evangelho, a gente tem medo de falar do Evangelho para alguém que a gente conhece, para um amigo, para um vizinho, e ele achar que a gente é aquele tipo de crente chato.
deixando de lado algumas coisas, não, o que vão pensar, o que vão falar. Nós temos nos escondido embaixo do escudo, cobertura, tentando agradar as pessoas, mas não adianta tentar agradar as pessoas hoje em dia. Porque as pessoas elas só se agradam porque elas querem. Quantas pessoas estão pregando o Evangelho água com açúcar, dissolvido, colocando coisas carnais dentro da igreja, para atrair homens carnais para dentro da igreja, e se esquece que para que esses homens carnais fiquem dentro da igreja, a igreja vai ter que permanecer carnal. E aí onde está a transformação do Evangelho em nossas vidas? Paulo diz: eu não procurei agradar ninguém. No relato ele fala que subiu para Jerusalém, partiu para a região da Arábia e voltou outra vez para Damasco. É interessante que Paulo ele começa a pregar, o negócio era tão forte assim, que o povo ficava com medo. Olha, tem uma semana esse senhor estava perseguindo a gente, agora ele está aqui pregando, ele tem que tentar alguma coisa. Ele está tentando enganar, para quando a gente tiver todo mundo calminho, ele vai dar um grito aí, um soldado do condenado, prende todo mundo de uma vez. E ele começava a discutir, e o povo começou a organizar para matar Paulo. E aí teve que dizer: vamos pegar ele e mandar ele embora. Só vai lá para lá, passa um tempo lá, acaba, deixa acalmar as coisas. E ele fica perdido ali da Arábia para Damasco, até quando vai na Barnabé buscá-lo para auxiliar a igreja de Antioquia. Mas o que fez Paulo ter que se afastar desse jeito é justamente porque ele não faltava. Ele não estava ali tentando agradar as pessoas. Quando nós falamos do Evangelho de Deus, nós pensamos no reino de Deus. Quando você pensa a respeito da sua salvação, se nesse meio tempo você está pensando se vai agradar ou desagradar alguém, você está fugindo do caminho. Salvação é algo que tem que ser do seu coração para Deus. Não importa o que a pessoa está do seu lado pensa. Depois as outras coisas se resolvem. Primeiro, quando nos relacionamos com Deus, nós não nos preocupamos com o que as pessoas vão dizer ou vão pensar. Porque todo crente, se fosse preocupar com isso, ele nunca vem à igreja. Ele nunca se convence. Eu lembro do tempo de infância, adolescência, hoje em dia está mais fácil, mais tranquilo. Mas eu lembro, quando você falava que era crente, as pessoas apontavam o dedo e zombavam isso. Especialmente criança e adolescente. A gente ia com a Bíblia debaixo do braço e você apontava: olha lá com a Bíblia. Hoje em dia a gente vai para casa e carregando a Bíblia debaixo do braço. Nós estamos nos preocupando, a gente se preocupa com a nossa igreja, a gente se preocupa com o que vão pensar em nós, o que vão dizer, ao invés de nos preocuparmos com o Evangelho de Cristo. Paulo demonstra: não procurei agradar homem algum. Por quê? Porque a mensagem que Deus me deu é uma mensagem de homens. O Evangelho pregado por Paulo, o Evangelho que nós almejamos estar pregando diante do Senhor e diante dos irmãos, é justamente aquele que é transmitido na sua santa palavra, sem modificações, sem acrescentar, sem procurar palavras de efeito, sem procurar uma fundo musical, qualquer coisa que possa fazer mudar a mente humana, tomando cuidado para que a gente não tire as pessoas da sua própria razão, que continuem raciocinando, porque o Evangelho é suficiente. Porque para quem tem a fé, a quem o Espírito Santo bateu no coração, a mensagem ela vai fazer sentido quando é pregada na sua simplicidade. Ele não depende de nós. E aí vem justamente o terceiro passo do texto, que quando Paulo prega o Evangelho, ele demonstra que não depende de nós. No versículo 15, Paulo dizendo no seu chamado, ele diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detenção, não por creio, nem carne, nem sangue. O versículo de número 15, Paulo chama a atenção e fala: o que me separou antes de nascer e me chamou pela sua graça. A declaração de Paulo ela se assemelha ao chamado dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas eles levantavam essa questão: o Senhor que me chamou. E esse me chamou antes de nascer é muito interessante, porque ele vai nos mostrar a separação daqueles que são escolhidos por Deus. E pode encontrar isso no Antigo Testamento, quando fala a respeito de Isaías
foi separada do ventre da mãe ainda, dada a instrução do anjo para a forma como ela deveria ser criada. Nós vemos no Novo Testamento a história se repetir com João Batista, a voz que clama no deserto. São aqueles que foram escolhidos antes do seu nascimento, já preparados por Deus para a transmissão da sua palavra. E Paulo, ele demonstra aqui o seu chamado, usando a mesma fraseologia, colocando do mesmo jeito, assim como os profetas demonstraram o seu chamado, dizendo: também fui escolhido, ele me chamou, ele me preparou. Porque lá em Atos, capítulo 9, 10, quando vai falar a respeito da sua conversão, o Senhor aparece para Ananias, mandando ele orar por Saulo, e Ananias diz: Senhor, mas esse homem é terrível, ele veio aqui para matar, para prender. Como é que eu vou fazer isso? As palavras de Deus a Ananias é: você vai fazer o que eu estou mandando, porque esse homem é instrumento escolhido por mim para pregar o evangelho entre os gentios, entre os reis e também perante o meu povo. E eu vou mostrar para ele o que sofreu do ele. Deus chama Paulo para uma missão e ele sofreu essa missão. Ele fala: eu persegui a igreja, mas Deus também fez ele sentir que era uma perseguição. Mas ele se apoia justamente no não é ele. Os seus escritos ele vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas tudo aquilo que eu tinha, para os homens, ele parecia assim, grande coisa. Tudo eu considerei como se fosse esteio. É causa da sublimidade de Cristo. Então a mensagem ela é feita de nós. Quando estudando esse texto há alguns anos atrás, uma das coisas que me chamou a atenção nos seus comentários é justamente isso. Hoje em dia, muitas pessoas que se consideram que eles têm a obrigação de pregar o Evangelho e defender o Evangelho. As redes sociais estão cheias de debates totalmente infrutíferos. As pessoas discutindo porque eles acham que se eles não falarem, nunca vai ser revelado. As pessoas, alguns que acham que se ele não pregar, é só a capacidade dele que vai fazer com que as pessoas ouçam, compreendam e entendam o Evangelho. Há muitos cristãos e há muitas igrejas por eles espalhadas que elas consideram que eles são, na verdade, a grande força de Deus. Quando eles caírem em si, vai entender que diante do Senhor não somos nada. Nenhum pregador nada diante de Deus. Porque o que nos faz, o que nos coloca à frente, o que nos eleva, o que nos coloca em uma posição que mereça ser ouvido, não é a capacidade, não é a minha capacidade, não é o que eu posso falar, não é como eu posso falar, mas é a mensagem que estou fazendo. Porque a mensagem é verdade, mas eu escuto. O valor que eu tenho por causa do Evangelho não é o Evangelho que valor que eu tenho. A mensagem que é dada, ela é importante, ela é verdadeira, porque é palavra de Deus. Não é o pastor prega uma grande mensagem, você sai diz, não, a mensagem do pastor hoje foi abençoada. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus. Se eu resolvesse me rebelar e dizer, eu não vou fazer, Deus levantava alguém para fazer. Eu gosto sempre de citar o pregador, que já falecido, que ele era um pregador do Evangelho, mas um pregador leigo, ele não tinha nem filmado. E ele pregava, e às vezes as pessoas falavam assim, não acreditavam. Né? Ele transmitia a mensagem, e às vezes tinha muito mais preparo que ele, e não conseguia transmitir. E ele sempre conversava comigo na minha infância, dizendo sobre essas coisas. O importante não é quem fala, mas o importante é a mensagem. Por isso que a gente tem que estar com o liberé, com a palavra na mão. O pastor está pregando, olha que mensagem maravilhosa. Está na Bíblia. Está na Bíblia, ela tem poder, ela é Deus. Mas se não está na Bíblia, por mais que eu me arrepie durante a mensagem, eu sinto, eu choro, eu tenho qualquer coisa, ela mera emocionalismo. Por quê? Porque sem o poder de Deus não há transformação. A mensagem, ela é do Senhor, e não sou eu que faço a mensagem.
como povo de Deus, como igreja de Deus, nós pegamos aqui o Espírito de Paulo, os cristãos em Gálatas, precisamos entender que a mensagem que nós transmitimos a respeito do Evangelho é mais importante que nós. Ela é mais importante que as nossas identidades, a nossa pessoa. Ela é mais importante do que o tempo onde nós estamos. A identidade da comunidade, da igreja, o CNPJ da igreja, os bens que ela possa possuir. Tudo isso é nada diante do Evangelho do Senhor. E nós precisamos, como Paulo, abraçar esse Evangelho como ele diz. O que eu recebi, o que eu estou transmitindo, não vem de homens. Não é a mensagem do coração do homem, mas é a mensagem do coração de Deus. Nós só sabemos ser do coração de Deus se nós conferimos. Está escrito na palavra daquela maneira. E assim nós precisamos nos apropriar das palavras do apóstolo Paulo. Chama a atenção, você olha o livro, versículo de número 16. Aí então a queda, a última palavra do 15, ele estaria no meio do 16, aprove revelar seu filho em mim, para que eu pregasse para os gentios. Deus escolheu revelar a sua verdade em nós. Deus nos escolheu no meio de tantos outros. Ele abriu nossos olhos, ele iluminou o nosso entendimento. Nós ouvimos a mensagem do Evangelho, ele nos trouxe até aqui hoje, nesta noite. O que cabe a nós é seguir o exemplo de Paulo, ainda no final do versículo 16, quando ele diz, sem detência, quer dizer, sem parar com coisa alguma, eu não consultei ninguém, eu subi, comecei a pregar o Evangelho. Quantos de nós recebemos essa mensagem do Evangelho? Quantos nós temos aprendido, ouvido, acompanhado, estudado, assistido pregações? São 52 pregações por ano, 52 escolas dominicais, 52 estudos bíblicos. Por quantos anos nós temos estado sentados nos bancos das igrejas, ouvindo, aprendendo, lendo, orando? A mensagem ela está sendo transmitida a cada um de nós. E quando vai vir, assim como Paulo, o entendimento que eu tenho que me levantar e começar a transmitir essa mensagem que foi plantada no meu coração. Quando vai vir o entendimento que eu tenho que levantar e essa mensagem que foi plantada por tanto tempo, por tantas pessoas, ela deve brotar em mim, eu vou começar a viver essa mensagem no meu dia a dia, na minha vida. Quando eu vou parar de me importar com o que as pessoas vão achar de mim, se eu resolver, como alguns dizem, lá na Bahia o pessoal falava assim, que aqueles que resolvem passar para a lei dos crentes. Quando eu vou parar de me importar com essas coisas, e mesmo aqueles que já têm o Evangelho no coração, quando a gente vai parar de tentar aparecer no mundo para passar despercebido nos lugares onde nós vivemos, quando a gente vai deixar de se importar com essas opiniões todas que tendem a nos cercar e vamos seguir o Espírito também, como está lá na carta aos Hebreus, que temos rodeado não grande nuvem de testemunhos. Nós precisamos correr a carreira que nos está proposta. Você já ouviu a mensagem do Evangelho? Agora nós precisamos viver o Evangelho. Viver sem se importar com as pessoas, sem querer agradar as pessoas, mas se importando com aquele que é o autor e consumador da nossa vida, se importando com o sacrifício que ele fez sobre a cruz, se importando porque ele tudo isso fez para nos salvar, e ao nos chamar, como nós temos correspondido a essa mensagem de salvação. Nós temos olhado ao redor, preocupado com os outros vão pensar em nós, ou nós temos, como Paulo, olhar para cima, arregaçar as mangas e sair vivendo essa mensagem, vivendo esse Evangelho, vivendo aquilo que nós precisamos viver. Paulo chama a atenção, não observem essas pessoas, mas observem a pureza do Evangelho, vivam a pureza do Evangelho. E aquele que está lá em cima, esse é o que vai nos recompensar. Não temam o homem que não pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Temam aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Temam ao Senhor, não temam aos homens. Vivam a mensagem do Evangelho em Cristo. Não tente encontrar aquilo que agrada o seu coração.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui em teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, e pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito nos auxilie a ler a tua palavra, a conferir, para que essa mensagem venha aos nossos corações, não da parte de homens, mas da parte do Senhor Jesus Cristo, Senhor, conforme Ele deixou revelado na sua palavra. Ó Senhor, que os nossos olhares, que a nossa vontade, ela não esteja diante dos homens, e que nós não gastemos o nosso tempo, a nossa energia para agradar as pessoas que diz respeito à mensagem do Evangelho. Ó Pai, nós pedimos, nos ensina através do teu Santo Espírito, que possa nos auxiliar, Senhor, nos dar entendimento para lermos esse texto, que ele possa complementar aquilo que é a nossa fraca convicção, que é a nossa incapacidade pela imortalidade, não nos permite transmitir de forma alguma, mas o Senhor pode transformar em nossos corações e aplicar a sua mensagem, para que a gente não fique esperando, mas assim como Paulo diz, sem dependência, sem espera, nós possamos viver e pregar o Evangelho pelo qual nós somos. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.